programa Magnavita vai ser um programa especial hoje. Vamos falar sobre turismo ecológico, vamos falar sobre ecologia, vamos falar sobre toda a oportunidade de vivenciar o Pantanal. O meu convidado é o André Turrone, que é o presidente dessa pousada Araras, de um grupo que tem investido há 30 anos na área do turismo ecológico no Brasil, do ecoturismo. E vai ser um programa especial que vamos exibir hoje, gravado diretamente da Transpantaneira e também do Pantanal para todo o Brasil pela rede CNT. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. O meu convidado é o André Turrone, é um amigo meu, mas sobretudo é uma pessoa que eu admiro porque há muitos anos tem sido pioneiro do turismo ecológico. E o Brasil hoje sai da ponta na questão da respeitabilidade do turismo altamente sustentável. André, vamos primeiro falar desse cenário. Acho que é um cenário que dispensa apresentações, uma maratona, saímos da pousada Araras, do seu Eco Lounge, até a Torre dos Macacos. E vamos falar desse cenário onde estamos gravando esse programa e dessa beleza que fascina turistas de todo mundo. O objetivo dessa torre é inicialmente dar essa visão panorâmica da planície pantaneira. Nós aqui temos a possibilidade de apreciar as áreas alagáveis, os campos e as florestas. E com isso dá ao visitante uma noção maior sobre todo esse grande ecossistema que está no centro do continente sul-americano e circundado pelos grandes biomas amazônicos, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e o Chaco Paraguaio. Então estes vizinhos nossos nos trazem as sementes das frutas e das árvores que por sua vez trarão toda uma sequência de animais, mamíferos e aves que virão então viver aqui. E também a ictofauna pantaneira, que é uma coisa importantíssima. O Pantanal é uma zona de inundações, é a maior planície alagável do planeta. Por isso nós também estamos inscritos pela Unesco, como reserva da biosfera e tudo isso no Ramsar, quer dizer, uma região de águas. E uma região de águas onde tem muito peixe. Nós temos 264 espécies de peixes que alimentam os matogrossenses e os brasileiros. Eu queria colocar, André, eu falei em ecoturismo, porque no Brasil, com essa diversidade geográfica que nós temos, de fauna, de flora, o Brasil é um foco do interesse internacional. Você tem nós estamos mostrando imagens da sua pousada, você chegou a ter aqui na Araras, numa única noite, 13 nacionalidades diferentes, num hotel que comporta no máximo 43 pessoas, que mostra uma pequena ONU reunida. Outro dia você estava aqui com israelita e palestino juntos. Não está na hora do brasileiro descobrir que o ecoturismo faz parte da realidade e quase é um passeio didático, trazer a família, por exemplo, para vivenciar isso? Cláudio, isso é o nosso sonho. Uma das minhas grandes frustrações é estar fazendo esse trabalho que é admirado e respeitado pelos estrangeiros, talvez porque lá já não existe mais, e não é visto pelos brasileiros, que são, na verdade, aqueles mais interessados na preservação da nossa natureza. O meu trabalho só terá resultado o dia que os brasileiros vierem para cá. Turismo de aventura, não ainda com o nome ecoturismo, mas muito mais como turismo de aventura, nasce em África com os safaris. Quer dizer, você como está na feira é quase que um Indiana Jones. As pessoas brincam porque você está sempre com o uniforme característico aqui da região pantaneira ou do turismo de aventura. E o safari era a caça, matar o animal, quer dizer, tinha um cunho altamente predatório. E você evolui hoje para um turismo contemplativo e um turismo altamente responsável, que é uma responsabilidade que se insere também nos equipamentos turísticos que são instalados dentro dos parques, dentro das regiões naturais. Me fala sobre essa conscientização e do que é feito no caso da Araras, o que é feito com relação no Brasil hoje, que deixa o Brasil até na vanguarda do que existe de equipamentos como esse na África. Muito bem, Cláudio. Eu iniciei as minhas atividades há mais de 30 anos atrás. Eu estava com 17 anos de idade. Naquela época eu tinha minha empresa que chamava Expeditur, Expedição e Turismo. Ou seja, eu também jovem, também era caçador, pescador, e essa evolução foi surgindo. Eu substituí o meu arco e flecha por uma máquina fotográfica e daí comecei a perceber que existe uma coisa além de conquistar o ambiente. E é assim que se vai progressivamente. Na África aconteceu a mesma coisa, o pessoal foi lá para caçar.
e com o tempo eles foram substituindo o fuzil pela máquina fotográfica e pelo binóculo. Aqui no Brasil, como nós iniciamos o processo mais tarde, nós já iniciamos o processo com esse aprendizado, não cometendo os erros que outros países cometeram. E o Brasil vem progredindo. Aqui no Pantanal, o conceito de ecoturismo está sendo distribuído para as fazendas, porque o objetivo na sustentabilidade é darmos uma ferramenta econômica ao proprietário da terra para que ele tire ou agregue economia à sua sustentação. Eu queria, aproveitando esse gancho, falar sobre a geração de empregos. Por exemplo, um pequeno empreendimento você gera mais emprego que grandes latifúndios que estão aqui. Me fala dessa relação de emprego e o impacto disso para a população local. Com certeza. Essa seria a segunda etapa. A primeira etapa, portanto, é cuidarmos da natureza. O turista vem para cá por causa da natureza preservada. O fazendeiro que quiser entrar dentro dessa atividade, ele obrigatoriamente terá que cuidar da sua natureza para poder ganhar dinheiro com isso. E a segunda etapa é o seguinte: originalmente as fazendas aqui eram de 50 mil, 30 mil, 25 mil hectares. Criação de gado extensivo, com 3 ou 4 famílias de peões. Hoje, uma pequena pousada como a nossa, de 19 apartamentos, ela tem um staff em torno de 23 pessoas. Em cima de uma área micro, porque a pousada em si mesmo ela está estabelecida em cima de 350 hectares. A nossa reserva no contorno e ao redor dessa pousada chega a 3 mil hectares, mas a pousada é uma propriedade de 300 hectares que gera, portanto, 23 empregos, enquanto que vizinhos com 10 mil hectares vão gerar no máximo 2 ou 4 empregos. André, eu queria falar sobre a participação e o apoio governamental, principalmente nessa difusão internacional. O Embratur, o Ministério do Turismo, as entidades ligadas ao meio ambiente, como é que tem sido a participação ambiental nisso? O governo tem ajudado? Olha, isso é muito interessante que você está me perguntando. Em 1991, durante um ano, eu trabalhei intensamente para preparar o primeiro documento para a Embratur sobre o que era naquela época o início do turismo verde. A gente nem chamava ele de ecoturismo ainda. Então, em 92 nós fizemos essa apresentação. Isso na Rio 92. Na Rio 92. E nós tivemos um resultado pífio, porque na verdade ninguém acreditou. Naquela época era o Monte Rosa, que era o presidente, que era amigo nosso, eu pensei que ele ia me apoiar mais. Mas a realidade é que era muito adiantado. Ninguém dava valor a esse turismo de selva. Hoje as coisas mudaram, graças a Deus. Vários governantes e vários governos perceberam que o turismo de natureza ele é educativo e ele pode também corrigir algumas distorções de imagem internacionais e nacionais que certos estados têm. Funciona de certa forma como relações públicas do que está sendo feito na área de preservação ambiental no Brasil? Com certeza. Como o ecoturismo sempre implica máquinas fotográficas, filmadoras, pessoas internacionais, formadores de opinião, à medida que essas pessoas visitam nosso lugar, nosso estado e a nossa região e divulgam a sua experiência, a sua vivência, aumenta a visibilidade positiva desse destino e, com isso, nós vamos agregando também o apoio governamental, porque eles começam a entender que nós somos uma parte boa, uma parte interessante de marketing institucional, além de reconhecerem a geração de emprego e a distribuição financeira da atividade turística e o crescimento educacional da população que está envolvida em áreas de turismo ambiental. Quer dizer, para o paulista que vive imerso numa floresta de cimento, eu falei aqui sobre a questão de permitir convívio com a família e permitir, inclusive, uma experiência didática para os filhos. Não está na hora das famílias descobrirem isso? Me fala exatamente desse aspecto educacional e desmistificando um pouco que o turismo de aventura não é para crianças. Olha, é totalmente para criança. Eu sempre digo, a partir dos 3 anos, o ser humano já tem a capacidade de absorver a riqueza de um ambiente como esse. E nós estamos muito felizes de ver que progressivamente existem agências em São Paulo oferecendo o turismo de educação para escolas, trazendo a garotada. Mas o que é mais interessante, Cláudio, é que a gente vê assim, às vezes desembarcando pais e filhos, e você vê que no primeiro dia o contato entre o pai e o filho ainda é distante, pela própria vida urbana, né? Pais e filhos hoje em dia quase não se encontram. E ao longo desses 3, 4, 5 dias que o pai e o filho convivem nesse ambiente, começa a criar um elo de amizade entre essas duas pessoas, por causa das necessidades
e das dificuldades a serem confrontadas. Precisa andar a cavalo, o pai vai ajudar o filho, vai remar, vai pescar. Então, tudo isso agrega valor. É verdade que as pessoas acabam agradecendo o fato de não ter telefone, não ter televisão, de não ter rádio, não ter jornal, não ter acesso à conta de banco. Esse é praticamente um filtro. Quando a pessoa nos liga e pergunta: tem televisão na sua pousada? Nós dizemos não. Tem frigobar? Não. Muitos já desistem. E os que vêm, eles entendem, estão já naquele nível de consumo de perceber que gastar dinheiro para vir para um lugar desse e voltar a se conectar com o que está acontecendo na zona urbana, não interessa. Quando vem para cá é para imersão. E nessa imersão, depois de 3, 4 dias que a gente desliga o camarada dos contatos externos, eles normalmente nos agradecem com beijos efusivos pelo silêncio que nós geramos na mente deles. Outro mito que eu queria aproveitar nesse bloco ainda para eliminar é a questão do alto custo desse tipo de turismo, que na realidade não existe. Me faz hoje uma relação do que representa hoje para uma família vir passar 3, 4, 5 dias. Olha, você bem disse mito, porque como no Pantanal nós somos obrigados a incluir no pacote a hospedagem, a alimentação e os guias e o transporte, o somatório gera bastante recurso. Na mídia você vende aí pacotes aí de grandes operadoras que vão e levam o camarada para uma cidade, fazem o translado até o hotel, dão o pernoite com o café da manhã e acabou. Todo o resto é opcional. Aqui no Mato Grosso, no turismo de vivência, como é no Pantanal, tudo está incluído. Quer dizer, o camarada pagou, ele não tem mais nada para gastar. Então hoje, um pacote médio desse está girando na casa dos 350, 400 reais, com tudo incluído. Isso por dia. Por dia. Agora, você tem várias opções que nós estamos hoje oferecendo, por exemplo, o turismo regional, que eles venham pelo menos passar uma noite. E eles não vão fazer nenhuma atividade, porque o brasileiro às vezes ele gosta. Então você vai tirando as atividades. Se você calcular um pacote só de hospedagem com as 4 alimentações, você vai ter aí programas de entre 150 e 250 reais por pessoa por dia, incluindo a hospedagem, a alimentação, são 4 refeições geralmente, e o direito a curtir o cenário. Então não é nada proibitivo. Você já está com 3 pousadas e o Brasil, nós estamos falando para o Brasil inteiro em rede aberta pela CNT, e muitos empreendedores, muitos proprietários de fazendas que estão em áreas que têm uma beleza natural como a sua, estão pensando como transformar a minha área em negócio. Eu queria deixar essa questão para depois do intervalo comercial e eu volto diretamente do Pantanal conversando com esse brasileiro origem em termos de raízes europeias, mas sobretudo uma pessoa que tem um amor pelo que faz e que vai dar as dicas para você depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita pela rede CNT para todo o Brasil. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. Hoje, dentro de um espetáculo da natureza, nós estamos aqui no coração do empreendimento do Eco Resort Araras, do André Turoni. André, eu deixei uma questão do outro lado, que é a questão do empreendedorismo. Proprietários de propriedades que têm essa beleza natural, que estão pensando em entrar no segmento, qual a dica que você poderia dar? Porque quanto mais empreendimentos esse segmento crescer no Brasil, é bom para todo mundo, não? Com certeza. A primeira dica que eu dou para quem pensa em fazer isso é: a quem você está disposto a servir? Porque o ecoturismo, como qualquer outra atividade, ela é a atividade do serviço. Então você precisa saber se você está com disposição de atender todas as pessoas. Nós temos a felicidade de termos um mercado bem seletivo, de pessoas que vêm para cá por causa da natureza. Então nós atendemos esse tipo de perfil. Mas é evidente que pousadas mais próximas de um centro urbano maior, ela também pode servir para o lazer. Então a primeira pergunta: a quem eu estou disposto a servir? Segundo, entendo uma área de valor, uma área de natureza avaliada como boa, como ainda preservada, o ecoturismo vai te dar um agrego financeiro para a tua propriedade. Não é a solução, mas é um complemento. Nós temos várias instâncias no Pantanal que estão trabalhando com o trabalho do gado tradicional, criação de cavalo, como é o nosso caso, e agregando
o produto turístico, a sua propriedade, enriquecendo o nosso meio, valorizando a nossa atividade e contribuindo dessa forma a um conhecimento maior do povo brasileiro e dos estrangeiros sobre o ecossistema. Mas, resumindo, é uma atividade interessante sim, não é uma grande solução econômica porque o ecoturismo se faz com pequenas hospedagens, mas é um estilo de vida que agrada muito, que te dá a possibilidade de conviver com pessoas inteligentes e de forma que a gente se mantenha ativo por muito tempo. A questão da sustentabilidade, empreendimento autossustentáveis. Isso é uma coisa que é básica hoje no gênese de um empreendimento como esse. Me fala o que você faz. O primeiro segredo para qualquer objeto turístico é acesso. Se você não tiver um acesso adequado economicamente e em tempos de tempo, você pode ter um lugar maravilhoso, mas as suas dificuldades serão maiores. Então o acesso é número 1. A segunda parte é cuidar da natureza, porque ela é a tua fonte de recurso. A gente, com muita tristeza, vê na costa brasileira lugares de praias maravilhosas que você passa 10, 15 anos depois, aquilo se transformou uma selva de prédios, de hotéis, esgotos a céu aberto. Isso não é sustentável. Ou seja, a galinha de ovos, o ponto de atração foi destruído. Então, o ecoturismo e a pousada que a pessoa quiser instalar, ela tem que ter em mente que o sucesso dela está diretamente ligado à qualidade ambiental. E para isso tem regras básicas que precisam ser observadas. E é isso que nós aqui fazemos, permanentemente analisando se o nosso impacto está crescendo ou diminuindo, ou se está se mantendo e se a natureza está sofrendo algum tipo de alteração devido à nossa presença. Isso é um monitoramento diário que nós fazemos. Por exemplo, o nível de delegação a terceiros aqui é muito pequeno. Você, como empreendedor, você cuida pessoalmente e prazerosamente do seu dia a dia. Faz parte desse pacote essa imersão, essa mudança de qualidade de vida do gestor, do proprietário, porque isso mudou a sua vida. Vamos mergulhar um pouco na história do André. Olha, eu antes de vir morar definitivamente no Pantanal, a minha base era no Rio de Janeiro e de lá eu comandava 7 bases de operações de céu. Quer dizer, eu sempre fui muito ligado a viver na natureza. Depois que eu vim para cá, a primeira coisa que mudou é que eu acordo com o sol e durmo quando a lua sai. Então a gente muda já o biorritmo, porque a atividade não é noturna, a atividade aqui é diurna. Essa já é uma mudança. Isso agrega um valor de saúde para a gente também, muito, muito bacana. E você passa a ter uma outra filosofia de vida. A gente, toda noite eu vejo as estrelas, a lua, a gente conversa sobre a chuva, coisas que a gente na cidade grande não fala. Na cidade grande você fala sobre futebol e tal. Você é um cara inserido no contexto mundial. Sua mãe, a Maria Luísa, foi a diretora de comunicação de relações públicas da Lufthansa para toda a América Latina. Aliás, uma das pessoas, meu abraço para a mãe do André, a Maria Luísa, que é uma das pessoas mais queridas do meio turístico, aliás, uma pessoa marcante, que colecionou amigos no mundo inteiro. Teu pai tem origem nobre. Aliás, você é tataraneto do general von Bismarck. Quer dizer, os estrangeiros não ficam surpresos quando descobrem a sua árvore genealógica aqui, não? Realmente esse aspecto... Você fala 6 idiomas. Também. Falo 6 idiomas. Essa educação europeia aristocrata que nós recebemos no seio da família nos dá uma certa abertura para também nos comunicarmos com os nossos clientes, que são, via de regra, pessoas nesse padrão. Então, a educação nada mais é do que o silêncio da observação e do respeito. Isso que é o grande diferencial de uma pessoa educada com uma menos educada. Respeito. E eu tive isso do berço. A minha mãe, como você falou, uma pessoa super dinâmica dela, eu herdei talvez essa capacidade de comunicação que me ajuda muito nessa atividade. Mas uma vez que a gente tem o respeito, você ao chegar num ambiente desse, você também tem o respeito pela natureza. E não tem jeito, o pai lá de cima, ele nos devolve, nos dando a possibilidade de curtir esse ambiente aqui, nos dando a saúde e o privilégio. Isso um pouco do seu pai, né, que foi engenheiro florestal, trabalhou no Brasil em grandes projetos. O meu pai, por serem aristocratas, donos de muitas florestas na Hungria, na Tchecoslováquia, fez como formação acadêmica a engenharia florestal. E quando chegou aqui, ele foi contratado pela Klabin Celulose, na época a principal empresa de celulose do Brasil, a cuidar das florestas no estado do Paraná. Então a criançada,
eram lugares tão ermos que quando estava na época da minha mãe gerar, nós íamos ao rio, nascíamos, com um mês de vida voltávamos para o mato. Então toda a minha vida foi ligada a esse respeito pela natureza, esse aprendizado que eu tive com meu pai. E hoje seu irmão cuida das fazendas em positivo. O meu irmão mais novo ficou com a responsabilidade de cuidar daquilo que meu pai construiu e toca com muita sabedoria uma seleção genética de 57 anos de gado Nelore lá no Paraná e continua cuidando daquilo que das raízes da família aqui no Brasil. Vamos de uma mulher importantíssima na sua vida, que é sua mãe. Agora vamos falar de outra, que é a sua esposa, que você conheceu, ela está com você há mais de 10 anos aqui, vivenciando aqui. E é uma brasileira por acidente, mas que veste e tem orgulho de dizer que é brasileira. Eu tive a felicidade de encontrar a Aquila aos 45 anos de idade, numa viagem que eu estava fazendo na Índia, num ashram onde nós fomos meditar. E, por absurdo que pareça, essa menina nasceu no Brasil, foi embora daqui com 3 meses, o pai dela estava numa missão aqui do país dela, daquela Iugoslávia, e ela nasceu no Brasil, voltou e se criou na Iugoslávia, hoje em dia chamado de Eslovênia, né, que é uma parte norte da Iugoslávia. E eu a convidei para vir aqui conosco com passagem de ida e volta, duração de 90 dias, mostrando meu gesto de cavaleiro. Mas vencido o prazo... Gesto de homem nobre. Homem nobre. Vencido o prazo, ela tinha que fazer a opção e graças a Deus ela fez a opção de ficar comigo e me deu um novo gás, e me deu um novo incentivo para eu continuar fazendo o que eu faço, agora apoiado também por uma mulher maravilhosa que me dá uma sustentação importante. Agora eu queria finalizar, até pensando na curiosidade, nós estamos gravando aqui na torre, uma maratona, nós temos a imagem da nossa chegada, subida, tem gente que não conseguiu chegar aqui em cima, e a questão que eu queria colocar é a questão de alguma curiosidade relacionada à torre. É verdade que tem casais europeus, tem até um casal israelense que fez a questão de ter a lua de mel aqui em cima. Você não sabe com que alegria eu tenho percebido. Nós temos nossos registros de hóspedes. Eu tenho uma média de 2 luas de mel por mês. E recentemente eu tive um casal israelense que veio para cá e descobriu isso aqui e me perguntou, isso foi já há alguns anos atrás, eu não poderia dormir lá? Aí eu falei, pode, mas você tem certeza? Quero. Pode. Mais do que rapidamente eu providenciei 2 ganchos de rede, trouxemos aqui umas garrafas de vinho e eles passaram a lua de mel aqui na Torre dos Macacos. Mas então você vê que o turista estrangeiro, ele tem muito mais garra e muita mais vontade de se aprofundar. E eu espero, sinceramente, que o brasileiro também venha desenvolver essa paixão e venha entender que no meio natural você tem muito mais possibilidade de se conhecer do que no meio artificial, que é o meio urbano. Muito obrigado. Hoje foi um programa especial, hoje é um programa em ritmo, turismo ecológico, e sobretudo mostrando ao Brasil que essa realidade, que é uma realidade que está muito próxima e que faz parte do imaginário, do desejo de europeus e norte-americanos, está muito mais perto do que você imagina. E está na hora de descobrir o Brasil e trazer a família aqui ao Pantanal. Até a próxima semana, quando o programa Magnavita volta para todo o Brasil pela rede CNT de televisão.